Quando o dia chegava ao fim, Phoebe era a única pessoa esperando no escuro para se condenar por cada coisinha. Quando eu li essa frase, falei, meu Deus. A impressão que eu tive era que a autora tinha pegado as anotações das minhas 5 psicólogas e tinha escrito o livro baseado nisso. Porque eu falei, gente, não é possível que essa mulher sabe tanto. Às vezes a gente acha que esse sentimento é um sentimento só nosso. De não se sentir suficiente, de ficar se culpando pelas coisas que a gente faz, ou pelas coisas que a gente não sabe fazer, ou que na nossa cabeça não tá bom o suficiente. E na verdade, esse é um sentimento meio que universal. Esse é um sentimento que une a gente. Mesmo que não seja uma resenha técnica e engessada, eu acho que eu tenho que fazer um panorama geral sobre o que é o livro, senão vou ficar falando sobre coisas que ninguém sabe e não vai adiantar nada. Veio na caixinha de janeiro da tag, é Como Arruinar um Casamento, que é esse livro aqui, ó. No livro, a gente vai conhecer a Phoebe, tá em um momento muito difícil da vida dela, porque ela acabou de se divorciar e ela não tá feliz com a vida dela, não tá feliz com o trabalho dela, então ela se encontra meio perdida, meio assim, sem rumo e sem saber o que fazer. Ela passou esses anos todos da vida dela querendo agradar todo mundo e desagradando ela mesma. Ela era uma pessoa que não sabia falar não, que não sabia colocar limites e falar do que ela precisava. Aí, ela resolve se hospedar em um hotel beira-mar super chique, super lindo e maravilhoso, que ela queria há muito tempo e que ela tinha planejado para fazer isso com o marido. Só que ela se hospeda lá com o intuito de se matar. Enfim, quando ela chega lá com esse plano super bem estruturado na cabeça dela, ela encontra o completo oposto disso, que é uma festa de casamento, aquelas bem chiques mesmo, que começa numa semana e acaba na outra. E a noiva, uma moça bem mais jovem, assim, super mimada, super rica, que tem tudo. E a partir desse encontro, que são de 2 pessoas que aparentemente são completamente diferentes e estão em momentos diferentes da vida, mas que depois a gente vai perceber que não é bem assim, começa a desenrolar um monte de coisa e a gente vai vendo que todo mundo esconde as coisas que sente, na verdade, e todo mundo de um jeito ou de outro tá vivendo um certo tipo de dúvida, um certo tipo de confusão na vida. Ninguém tá 100% resolvido. A escrita da autora é muito, muito boa. Os diálogos são muito diferentes. Ela traz diálogos que a gente nunca sabe onde vão terminar. Eles não são diálogos previsíveis. Parece que você tá lendo uma fofoca gigante, com drama e um pouquinho de reflexão sobre a vida. Depois desse panorama geral, aí sim eu consigo partir do ponto que são as coisas que esse livro me fez pensar. Acho que a primeira coisa é em relação à frase que eu li, é sobre autocrítica e culpa. No livro, até fala em um momento lá no início que a Phoebe tinha sido criada para se desculpar. Pensando num panorama de pessoa, a gente tende muito a querer se desculpar pelas coisas. Acho que não todo mundo, mas eu sou o tipo de pessoa que quer se desculpar muito por tudo. Assim, se desculpa pelo que pede, se desculpa pelo que acha, pelo que quer, sabe? Então, a gente anula as nossas necessidades, né? E tem coisas que, é claro, eu não tô falando de erros que a gente pode cometer, eu tô falando de coisas que são nossas e que às vezes a gente se desculpa por talvez carregar uma culpa que não exista. Eu acho que esse livro também fala bastante sobre o peso das coisas que a gente não sabe fazer ou que a gente acha que a gente não sabe fazer. Em determinado ponto também, a Phoebe se questiona quanto tempo ela ficou parada e foi oprimida pelas coisas que ela não conseguiu fazer. E aí ela acabou ignorando tudo que ela conseguiu fazer na vida, entendeu? Enfim, eu acho que em muitos momentos a gente acaba, e quando eu falo a gente, eu tô falando pra mim, esse vídeo é basicamente um vídeo que eu vou ter que assistir e ficar reassistindo pra eu lembrar de certas coisas, entendeu? Pra eu lembrar e virar e falar, tipo uma autoterapia esse vídeo, que eu vou ter que assistir e falar, olha, Giovana, tá vendo? Tá vendo? Você não precisa ser maluca desse jeito. Relaxa, ninguém liga. Entendeu? É tipo isso. Falando por mim, assim, eu acho que muitas pessoas ficam paradas naquilo que não fez, sabe? Tipo, eu não consegui realizar tal coisa. Ou eu ainda não fiz isso. Ou, eu me sinto atrasado porque fulano fez e eu não fiz. Quando a gente meio que esquece do lugar onde a gente partiu e o lugar onde a gente tá, a gente não consegue ver essa diferença, a gente não consegue ver essa linha de crescimento e de evolução que a gente teve. Claro, eu não tô falando daquele pensamento de que, assim, a gente sempre pode melhorar alguma coisa, assim, esse pensamento ele é saudável, porque a gente querer estar em constante evolução, não num papo de coach que pariu, não é isso que eu tô falando, entendeu? Eu tô falando no sentido de, claro, tipo, a vida é uma evolução, a vida é um aprendizado, a gente não sabe de tudo e nunca vai saber de tudo, e por isso ela é um aprendizado.
Só que se a gente não aproveita esse processo, esse aprendizado, e não enxerga as pequenas conquistas dentro disso, então vai ser impossível, porque não tem uma linha de chegada. Tipo assim, a gente vai se sentir insuficiente o tempo todo. Aí fica foda. E aí todo esse pensamento de que, nossa, eu não sou bom o suficiente, não fiz o suficiente, oh meu Deus, fulano fez mais do que eu. Eu acho que ele conversa bastante com aquele pensamento de perfeição, né? Por exemplo, eu comecei a fazer alguma coisa agora, meu Deus, eu não sou boa instantaneamente, então quer dizer que eu sou um lixo. Aí eu deixo isso parado porque, sei lá, em uma semana eu não sou o Van Gogh. Aí a gente chega no segundo ponto que ele me fez pensar. Acho que 4 ou 5 pontos que eu pensei, e todos eles não são exatamente uma linearidade, é como se eles fossem um ciclo, tipo, eles esbarram entre si. Então, o segundo ponto que esse livro me fez pensar foi sobre a construção do futuro e sobre o que a gente quer para daqui para frente. Porque eu acho que em alguns momentos a necessidade da perfeição e esse perfeccionismo exacerbado é tanto que te impede de começar. E aí, tipo assim, se você nunca começa, então assim, sei lá, daqui 1 ano, daqui 6 meses, você vai estar no mesmo ponto, entendeu? Esses dois caminhos, eles meio que se complementam, sabe? Porque se você é uma pessoa que se compara demais e acha que o que você faz nunca tá bom o suficiente, não consegue enxergar seus avanços, então na sua cabeça também não vai fazer sentido começar uma coisa nova. Porque você, na sua cabeça, não vai ser bom o suficiente dos primeiros 15 segundos. E aí isso vai te atrapalhar, porque assim, se você nunca der o primeiro passo, e o seu primeiro passo provavelmente não vai ser o melhor, então quer dizer que você não saiu do lugar. Se você não se envergonha do seu começo, então tá errado. Porque tipo assim, vou sentir muita vergonha disso aqui, gente. Vou sentir muita vergonha. Não, isso aqui eu não vou falar porque é meio papo de coach, né? Mas eu acho que faz sentido. Porque no começo de alguma coisa, você tá aprendendo, você tá começando, você tá, tipo assim, aprendendo a caminhar. Você vai caminhar torto, você vai cair, você vai andar errado. Se você não passa por isso, você não vai passar pelo ponto de caminhar certo, de fazer as coisas certas. Certo é uma coisa subjetiva, mas enfim. Vou seguir para o terceiro ponto, que é a busca por aceitação e a gente perder a nossa própria identidade nesse ciclo vicioso de se sentir insuficiente e nunca começar por conta de querer ser perfeito já de início. E aí, eu separei algumas frases do livro aqui, que foram frases que me levaram para esse pensamento. Phoebe estava sempre se esforçando para gostarem dela. Ela finge que não tem necessidades. Raras vezes, ela confiava que podia ser ela. Então, assim, entendeu? Mas ela faz terapia, então façam terapia. Terapia é muito importante. Esse sentimento é um sentimento que sempre esteve presente na sociedade em si. A sociedade como um todo, ela tá sempre impondo padrões e fazendo com que a gente caiba em caixas que às vezes não existem. Tipo, caixas que ela mesma cria, que fala, não, você tem que caber nessa caixa e foda. E assim, eu acho que hoje em dia, principalmente por conta de rede social, é muito mais foda isso. Porque a gente fica vendo pessoas que são próximas da gente, cabendo em caixas. E aí a gente meio que se coloca na obrigação de caber nessas caixas. Só que quem inventou essas caixas? Quem inventou essas caixas? Quem inventou as regras? Tipo assim, entendeu? Por que você tá... Entendeu? Giovana, você entendeu? O que tá acontecendo? Na cabeça das pessoas, no geral, assim, meio que a vida tem uma linearidade. Você vai pra escola, depois que você sai da escola, você vai pra faculdade, depois que você sai da faculdade, você, nesse meio tempo, com certeza já achou o amor da sua vida, porque, né, tem que achar nesse meio tempo. E aí você achou o amor da sua vida, você sai da faculdade, também você já tem um emprego. E aí você casa, e você tem filhos e pronto. A sua vida antes dos 35 vai ser assim. Depois dos 35 é só manutenção. A vida não é assim, tipo, a vida não é assim. Na minha experiência, a minha vida nunca foi assim. E eu acho que você que tá assistindo também não é assim. Tipo, a vida de ninguém é assim. Então, da onde que veio essa ideia de que a nossa vida tem que seguir uma linha contínua e reta, entendeu? Isso não existe. Eu acho que esse é o sentimento de sentir que você tá atrasado. Mas atrasado pra quê? É um pensamento que eu tenho me questionado muito. Eu falando assim, parece que agora eu tô super bem resolvida, né? Esse livro me salvou, que ele me fez questionar, e agora eu tô aqui neste cenário maravilhoso, que eu não tenho inseguranças, mas a verdade é que não. A romantização do início, ela é bem mais legal do que o processo. É assim, é um exercício diário, você ficar se questionando e se perguntando sobre essas coisas. Senão, você fica maluco. Porque você vê as pessoas fazendo coisas e que, né, vamos fazer um adendo na internet e em rede social. É pura mentira, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu acho que a gente esqueceu disso em certo momento. A gente olha para as coisas e acha que tudo que tá ali é verdade. E pra gente é muito difícil questionar isso de forma consciente. A gente meio que sabe disso, sabe? Tipo, nossa, o que tá na internet é mentira, o que tá na internet
pode ser manipulado, que não sei o quê, mas a gente não sabe as reais consequências disso na nossa vida. Comparar com uma coisa que não é real é muito injusto. E eu sei que em alguns momentos é muito mais difícil do que só se questionar, que a gente se enxerga no fundo do poço, que a gente tá deprimido, é uma visão muito turva que tá na nossa frente, porque a gente tá paralisado e não é como se a gente quisesse. Esse ponto que também é muito importante falar sobre esse livro, que ele fala muito sobre saúde mental e sobre a gente se cuidar. Ele pode ser um pouco romantizado? Pode, mas é uma coisa que ele também me fez pensar sobre a gente se cuidar e voltar o olhar pra si mesmo. E é isso, eu indico ler esse livro demais. Nesse ponto que eu me encontro na minha vida, foi o livro que caiu como uma luva pra eu me questionar sobre coisas que eu precisava me questionar. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, porque pra mim foi muito bom falar tudo isso em estilo de vídeo que eu gosto de assistir, então acho que alguém deve gostar também, né? Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreve aí, porque ele tá começando, mas eu espero que ele vá longe, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. E é isso, curte o vídeo e comenta aí o que você achou. Muito obrigada. Um beijo. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's all